Tá vendo sim, tranquilo. Show. Vamos começar então a nossa aula aí. Aguardamos uns minutinhos, mas a galera não está aparecendo, né? Então, vamos embora. Bom, então, novamente boa noite aí para quem está na aula, tá? A gente vai continuar a nossa aula de função de segundo grau. Hoje a gente vai fazer o estudo de sinais, vai falar sobre inequações do segundo grau. É um assunto bem importante, bem interessante, e eu espero também que dê tempo da gente resolver algumas questões hoje, tá? Então, vamos lá, vamos começar, vamos para a tela aí, vamos desenvolver a ideia. Bom, dando continuidade, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos trabalhar agora a ideia do estudo do sinal, tá? O estudo do sinal, a gente tem que pensar em 3 situações. A primeira delas funciona assim, como é que vai funcionar? Quando a gente vai fazer o estudo do sinal, nós temos que pensar no delta. Então, 2 coisas que a gente tem que analisar. Nós vamos pensar no delta e nós vamos pensar no valor do Azinho aqui, ó. Né? Que aí a gente tem lá, né? F de x, que é igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c. A nossa função de segundo grau padrão aí, né? Então, a gente vai ter que pensar no delta dessa função e a gente vai ter que olhar também o nosso coeficiente aqui, ó, do x ao quadrado, o nosso a, tá? E aí nós vamos ter 3 situações. Olha só como é que vai funcionar isso, ó. A nossa primeira situação, ela vai ficar da seguinte forma. Eu tenho o seguinte, ó, quando o meu delta ele for maior que zero, tá? Quando o delta for maior que zero, e o meu a ele for maior que zero também, ó. Certo? Essa é a primeira situação. Quando a gente encontrar uma função do segundo grau e a gente quiser fazer o estudo do sinal dessa função, nós vamos pensar assim. A gente vai olhar para quem? Para o valor do a, aqui, como a gente já falou, e a gente vai olhar para o delta. O delta maior que zero, o a maior que zero, o que vai acontecer dentro dessa situação para a gente estudar o sinal? Aí, o que a gente vai fazer? Olha só, nós vamos fazer aquele estudo do sinal exatamente como a gente fez lá na função do primeiro grau. Nós vamos passar a reta do eixo x, ó. Vamos lá. Então, a gente vai fazer 2 situações. A primeira do lado esquerdo e a segunda do lado direito, ó. Por exemplo, quando eu tenho isso aqui, ó, eu tenho o eixo x, e aí, quando eu tenho o meu delta maior que zero, significa para mim que eu tenho o quê? 2 raízes reais e diferentes, né? Eu tenho 2 raízes reais e diferentes. Então, eu tenho que pensar nisso, tá? Delta maior que zero. Vou anotar aqui, ó. Delta maior que zero. Eu tenho 2 raízes, reais e diferentes. Reais e diferentes. Bom, se eu sei que eu tenho 2 raízes reais e diferentes, olha só o que vai acontecer. Então, eu vou colocar assim, ó. Olha por que a gente está olhando para o delta, tá? Porque a gente já sabe que nós temos 2 raízes reais diferentes. Esse A aqui, ó, o que vai acontecer? Esse Azinho aqui, ó, pensa comigo assim. Nós temos ele sendo o quê? Maior que zero. Então, essa minha parábola do gráfico, eu tenho que lembrar, pô, caramba, ela está com a concavidade para cima ou para baixo? Se é maior que zero, então ele está o quê? Com a concavidade para onde? Para cima aqui, ó. Né? Tá para cima. Então, eu preciso lembrar desse detalhe. Então, eu vou ter 2 raízes, ó, vou botar a raiz 1 aqui, a raiz 2. Aí eu vou chamar aqui de x1 e x2, tá? x1 e x2. E eu vou passar a minha parábola, ó. A minha parábola vai passar aqui, ó. Bem exatamente onde está tocando aí as minhas 2 raízes, ó. Eu tenho isso aqui.
Imagina isso aqui sendo o meu gráfico. O que que vai acontecer? Agora, eu vou colocar valores, ó. Pensa, aqui, ó, olha só como é que vai funcionar isso aqui, ó. Tem as minhas duas raízes, né, onde ela corta o eixo X, a gente já aprendeu isso aqui também. Em cima disso aqui, eu sei que isso aqui é positivo, sei que isso aqui é positivo, e quem está aqui embaixo é negativo, ó, tá? Então, quando a gente estiver estudando o sinal dessa função e o meu delta for maior que zero e o a maior que zero, eu já tenho que esboçar isso aqui na minha cabeça, ó. Isso aqui, ó, já tem que vir na minha cabeça automático. Eu já tenho as duas raízes, né? Vou extrair as raízes aqui. Eu sei que a minha parábola ela é para cima, com cavidade para cima. Vou ter aqui os dois positivos na parte de cima do eixo X e o negativo na parte de baixo. Legal. Boa. Fizemos a primeira parte. A segunda parte é o quê? É identificar quais valores que nós temos da seguinte situação. Por exemplo, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, vamos pensar assim, ó. O que que acontece quando eu tenho o meu x sendo menor, ó, esse cara aqui, ó, para cá. O que que acontece com esse cara para cá? E o que acontece com esse cara aqui, ó? É isso que a gente vai ter que pensar. Essa é a sacada do que a gente tem que estar pensando, ó. Pensa assim, ó. Como que eu vou trabalhar o meu y? O y, quando ele for maior que zero, né, que é a minha imagem, lembra? A gente tem que o eixo y está aqui, ó. Então, quando eu estou pegando qualquer valores abaixo do x1, por exemplo, ó, quando eu tiver valores abaixo de x1, por exemplo, se eu tenho um valor aqui, tenho um valor aqui, o que que vai acontecer com o meu y? Ele tem que ser positivo, tá vendo aqui, ó? Para valores que sejam menores do que x1, aqui para baixo, ó, o meu y ele é o quê? Positivo. Então é exatamente isso aqui, ó. Y maior que zero. É exatamente esse sinalzinho aqui, ó, positivo. Y maior que zero. Ele pode ser, então, aqui nessa situação, tá vendo aqui, ó? Que é quando eu tenho qualquer valores menores do que x1, ou, olha o outro valor aqui, ó, para y maior que zero, ó. Exatamente quando qualquer valor acima aqui, ó, qualquer x aqui para cima, seja o quê? Maior que x2, ó. Essa é a interpretação que eu tenho que ter quando eu estou falando de estudo de sinal de uma função de segundo grau. Eu vou bater o olho no gráfico, na minha parábola, e vou identificar, caramba, quando eu tenho valores que sejam menores do que x1, o meu y é positivo. Quando eles forem maior do que x2, o meu valor aqui também é positivo. Aí eu preciso extrair isso aqui para baixo, ó. O meu valor de y é maior que zero, né? Positivo, maior que zero é positivo. Quando? Quando eu tenho assim, ó, para qualquer valor de x, né? Qualquer valor de x, o que que a gente já viu? Menor do que x1. Isso a gente tem que ter na cabeça, ó. Menor do que x1, que é o que a gente fez aqui, ó. Menor do que x1. Ou o quê? Para qualquer x, o quê? Maior que x2. Isso aqui é fazer o estudo do sinal dessa função do segundo grau aí, ó. Tá bom? Então eu tenho que pensar, caramba, o meu y ele vai ser positivo aqui em cima. Quando? Quando eu tiver qualquer valor de x menor do que x1. Então qualquer valor de x aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, qualquer valor de x aqui menor do que x1, eu tenho y positivo. Ou qualquer valor de x aqui, ó, maior que x2, o meu y também é positivo. Pronto. Fiz o estudo dessa situação aí, ó. Beleza. Aí o que que vai acontecer? Quando que eu tenho o meu y igual a zero? Quando ele está aqui, ó, na origem. Quando que eu tenho isso? Vocês concordam comigo que é quando eu tenho, por exemplo, o x1 sendo qualquer valor de x sendo igual a x1 ou qualquer valor de x sendo igual a x2? Porque quando eu tenho uma raiz aqui que corta o eixo x, ó, o valor de y é zero. Quando eu tenho o x2 e recortando o eixo x, ó, o meu y também é zero. Tá? Então, aqui, ó, para x, o quê? Igual a x1 ou x igual a x2. E assim a gente estuda o sinal dessa função, né, para valores que sejam iguais a zero. Ou seja, ele está na origem aqui, ó.
Está na origem do teu plano cartesiano, né? Então, na origem, o valor de y, eu tenho que qualquer valor de x tem que ser igual a x1 e qualquer valor de x é quem? Igual a x2. Nada mais é do que os valores da nossa duas raízes aqui, ó. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso lembrar disso. Não posso esquecer. Aí está faltando quando o y ele é o quê? Menor do que zero, quando ele é negativo. Aí eu vou colocar ó, y menor do que zero. Quando que eu tenho y sendo menor que zero? Exatamente aqui, ó. Quando ele está entre esses dois caras. Quando teu qualquer valor de x aqui é o quê? Maior do que x1 e menor do que x2. Pronto, acabou. Aí como é que eu faço? Para x maior que x1 e menor que x2. Aí eu fiz o estudo do sinal dessa função aqui, ó. Nessa situação, com o delta maior que zero e o a sendo positivo, tá? Delta maior que zero, a positivo. Parábola virada para cima, eu faço o estudo do sinal desse jeito aqui, ó. A diferença é que a gente está usando números, né? Aqui, ó, veja, x1, x2, eu poderia ter qualquer valores de raiz aqui, ó. Era só substituir. Aqui embaixo, tá tranquilo, é a mesma situação. Beleza? Aí eu quero perguntar para vocês, alguma dúvida aí, galera, nessa parte? Todo mundo entendeu como é que faz essa primeira parte de estudo de sinal? Eu estou perguntando isso porque, assim, a gente vai ter várias situações, né? A gente tem a situação do delta maior que zero. Esse valor aqui, ó, veja que a gente tem o a sendo positivo. Mas e se o a for negativo? Como é que fica o estudo do sinal da minha função de segundo grau? É isso que eu preciso pensar. Então, com o delta maior que zero, tu já sabe que tu tem duas situações. O a sendo maior que zero e o a sendo menor que zero. O que vai acontecer nessa situação? Então, a gente vai ter que fazer o outro lado. Mas antes de eu fazer o outro lado, eu preciso saber se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, se está tranquilo, se alguém quer falar alguma coisa, senão eu continuo. Como é que tá aí? Fala comigo. Eu acho que até agora tranquilo. Acho que não surgiu. Provavelmente vai surgir dúvidas quando for apresentar a outra forma, né? E vai confrontar um pouco. Mas até agora tranquilo. Tá, show de bola, legal. O Rodrigo também já falou que tá tranquilo. Bacana. Então, vamos continuar a nossa ideia aí, tá? Legal. Então, dando continuidade, olha só, dando continuidade no estudo da nossa função, do sinal, né? Agora nós temos o seguinte, ó. Pensa, a minha primeira situação é com delta maior que zero, legal. Então eu já sei que aqui o delta ele é maior que zero. Mas ele já não é mais o A positivo. O meu A agora vai ser negativo. Então o A vai ser o quê? Menor que zero. O A é menor que zero. Aí eu preciso agora fazer o estudo da mesma situação como nós fizemos desse lado aqui, ó. Tá? Como que vai funcionar isso? Vamos lá. Aí eu vou passar aqui também a minha reta, ó, meu eixo X. E agora eu vou parar para pensar. Opa, o meu A ele é negativo. Se o meu A é menor que zero, isso significa o quê? Que a minha parábola está para baixo, né? Se a minha parábola está para baixo, nós vamos plotar ela aí, ó. Eu tenho a minha parábola assim, ó. Essa é a minha parábola. Aí aqui eu vou ter x1 e aqui eu vou ter o x2, ó. Professor, mas por que eu tenho x1 e x2 aqui? Porque o teu delta continua sendo maior que zero. É a mesma situação, não mudou. O que mudou foi o A, ó, em relação à concavidade da parábola da função do segundo grau aí, ó. É isso que a gente tem que analisar. A gente não pode se perder nessa situação aí, ó. Tá? Aí o que vai acontecer? Continuando dentro dessa ideia, eu tenho que colocar aquela situação dos valores. Veja que agora acima do x, ó, o positivo está aqui dentro, ó, dentro desse pedaço. Aqui embaixo eu tenho negativo e aqui embaixo eu tenho negativo. Ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui agora. Quando que eu tenho valores de y, por exemplo, positivo, y maior que zero, eu tenho que pensar desse jeito. Vamos lá. Aí, ó, vamos lá. Y maior que zero. Quando que meu y é maior que zero? Aí eu tenho que enxergar aqui, ó, no meu estudo, ó. Quando? Quando qualquer valor de x aqui, ó, ficar entre quem? x1 e x2. Então, quando o x for o quê? Maior que x1 e menor que x2, x2 aqui, ó, o meu y ele vai ser positivo. Eu tenho que pensar desse jeito, tá? Então,
Eu vou fazer y maior que zero para x maior que x1 e menor que x2. Eu tenho que lembrar disso, não posso me perder, tá bom? Aí eu tenho agora o seguinte, ó, y igual a zero. Quando o y aqui é igual a zero, o que acontece? Mesma situação, lembra? Ó, o x vai ter aqui, ó, que ser o x1, e o outro x vai ter que ser o quê? Igual a x2. Então, na verdade, são as nossas duas raízes. Então, para y ser igual a zero, eu tenho que ter o quê? X igual a x1 ou x igual a quem? X2. Essa é a situação que a gente tem que ver, tá? Beleza. Aí o que vai acontecer agora? Tá faltando o y ser menor que zero. Quando que o y me dá resultados negativos? Ó, nesse pedaço e nesse pedaço aqui, ó. Ou seja, quando eu tiver valores menores do que x1 ou valores maiores do que x2. Ó. Aí eu tenho o y sendo negativo. E é justamente isso que eu vou estar o quê? Extraindo para cá. Para x, o quê? Menor que x1, ó, menor que x1, ou x o quê? Maior que x2. E assim, galera, olha só, e assim nós fizemos o estudo do sinal da função do segundo grau olhando para esse camarada, ó, delta maior que zero. Ó. Veja que o delta sempre é maior que zero. Ó. Tá vendo? Delta maior que zero. Legal. Duas raízes reais diferentes. Aí, o que mudou nessa situação de um lado para o outro? É que nesse caso aqui, ó, nós temos o A positivo e nesse caso nós temos o A negativo. É isso que eu tenho que pensar. E faço o estudo desse jeito, ó, olhando para os valores aqui de x e vendo o que acontece com o y. Positivo, igual a zero ou menor que zero, no caso, né? E aí, tranquilidade? Alguma dúvida? Deu para ficar salvo aí na história? Como é que vocês estão aí? Me ajuda aí. Alguma dúvida? Boa, Rodrigo, de boa. Luan, Não, tranquilo. tranquilo? Show. Legal. Vamos lá então, vamos continuar. Então, continuando, vamos prosseguir a nossa ideia. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu preciso... Deixa eu só ver aqui que tem Ô, um... professor, Oi, por aí. e caso suma um pouquinho, porque minha internet tá falhando bastante aqui, cara. Não sei o que aconteceu, tá falhando bastante. Tá, sua voz tá meio robótica mesmo, cara. Não, tá meio estranho. Não, tranquilo. Vamos lá. Então, continuando a Mas ideia. as aulas, É o quê? Não entendi. Repete aí, por favor. As aulas? porque se as aulas são gravadas, são, né? São, as aulas são gravadas, sim. Tá? As aulas Ah, são daí gravadas. qualquer coisa, se eu perder alguma coisa, eu pego e assisto de novo pra mim não Tá para bom? ficar desfalcado. Não, beleza, tranquilo. Sossegado. Bom, então, vamos lá. Vamos continuar tudo aí. Aí, ó, vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos continuar o estudo aqui, ó. Só que nós vamos olhar agora o delta diferente, ó. Continuando aqui, ó. Situação 2, ó. Situação 2. A situação 2, o que acontece? Eu tenho o seguinte, ó. Eu vou ter o meu delta sendo igual a zero. Tá? Eu tenho o meu delta igual a zero. Quando eu tenho o delta igual a zero, eu posso pensar, então, no A maior que zero e aquela outra situação que nós vamos ter aqui do lado, que o meu delta vai ser o quê? Igual a zero, só que o meu A vai ser negativo. Então, eu tenho que pensar desse jeito, tá?
Quando eu tenho delta igual a zero, o que acontece com as raízes? O que acontece com as raízes? Eu vou ter que as raízes elas serão reais e iguais. Então, ó, as duas raízes eu vou ter a mesma raiz, tá? Então, ó, raízes reais e iguais, tá? Isso aqui, ó, você pode encontrar também na prova como duplo zero, tá? Eu já vi acontecer essa situação aí, ó, de cair na prova como duplo zero. E aí, dentro disso, você precisava saber, meu Deus, o que ele está falando? O que é essa ideia de duplo zero ou zero real duplo? Tem um esquema assim, tá? Então, você pode pensar nessa situação aí, porque é interessante a gente não se perder nessa história toda aí. Então, eu tenho duplo zero ou zero real duplo, tá? Vou até colocar aqui, ó, por causa do delta. Zero real duplo. Ou duplo zero real, tanto faz, tá? A ideia é que vocês lembrem dessa palavrinha aqui, ó. Duplo zero, zero real duplo, tá? A ideia é isso aqui. Isso aqui é bizu de prova, isso aqui eu já vi caindo no enunciado, e se o aluno não soubesse que o delta era igual a zero, ele ia rodar. Meu Deus, que porra é essa de duplo zero, zero real duplo e tal? Então eu preciso estar ligado com isso, tá? Bom, aí nessa situação, nós vamos fazer o mesmo esquema, vamos estudar. Vou colocar o meu eixo X aqui, vou colocar o eixo X, e vou pensar, caramba, eu tenho que analisar o seguinte, a minha parábola, eu já sei que ela é com cavidade para cima, porque o A é positivo, né? Só que eu tenho apenas uma raiz, então eu tenho só um toque no eixo X aqui, ó. Então a minha parábola ela vai ter que ficar assim, ó. Ó. Ela vai tocar aqui e já subir, ó. Ela não passa para baixo. Ela já toca, então é só um ponto aqui, ó. É isso que eu tenho que pensar. Nesse ponto, o que vai acontecer, ó? Nesse ponto aqui, x1 é igual a x2, ó. x1 é igual a x2, tá? Bom, sabendo disso, eu tenho que analisar assim, ó. Quais são os valores que nós temos agora? Tem o positivo que está acima do x, positivo que está acima do x e positivo que está acima do x. Tenho tudo positivo aí, ó. Olha que legal, né? Bom, aí, olha só agora o que vai acontecer, ó. Vamos lá. Pensa comigo agora da seguinte forma. Eu preciso olhar para o valor de y, né? Eu preciso saber quando que o y ele é positivo. Quando que o y é positivo? Ora, y maior que zero, né? O y é maior que zero nessa situação e nessa situação aqui. Ou seja, o y ele sempre está positivo, com exceção de onde? Da minha raiz. Ó. Então eu posso falar o seguinte, ó, que o y ele é maior que zero para x pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, é qualquer conjunto, qualquer valor de x que esteja aqui, né? Qualquer valor de x, menos quem? O elemento x1 ou x2 aqui, né? Tanto faz. Então, menos quem? O elemento x1 aqui, por exemplo. X1 vocês já sabem que aqui é x2, ó. X1, x2, tanto faz. É a minha raiz, menos a minha raiz. Isso é a interpretação que eu preciso ter. Ó. Y é maior que zero quando? Quando que o y é positivo? Para quaisquer valores de x pertencente ao conjunto dos números reais, menos o valor da raiz, que é o que está aqui dentro. Menos o valor dessa raiz aqui. Ó. Pronto. Nossa, professor, mas por que eu tenho que tirar a raiz? É simples. Porque quando o y é igual a zero, o que acontece? O teu valor de x tem que ser igual à raiz aqui, ó. Ou seja, igual a x1, que é igual a x2. Então, y é igual a zero para x igual a x1 ou x2, no caso. Porque o x1 é igual a x2, então eu preciso ficar colocando isso. E eu não tenho valores de y o quê? Negativo nessa situação aqui. Ó. Esse é o estudo do sinal
da função do segundo grau quando o meu delta é igual a zero. Eu não posso esquecer disso aqui. Isso aqui é importante. Esse esquema de zero real duplo, duplo zero real, duplo zero, cara, isso aqui é importantíssimo, tá bom? Então eu preciso ficar ligado, tá? Bom, aqui é a primeira parte, né? Agora eu preciso pensar assim, ó. Vamos lá. Delta igual a zero, beleza. Delta é igual a zero. Mas, aqui muda. O A era positivo. Agora o meu A vai ser o quê? Menor que zero. Meu A vai ser negativo. Eu continuo tendo a ideia das raízes reais iguais, só que agora o meu A é o quê? Negativo. Então eu vou fazer de novo a minha reta aqui, ó, do eixo X. E agora eu tenho que pensar o seguinte, ó. Vou até colocar ela mais para cima aqui, ó, que a gente vai precisar usar. Então, eu vou colocar a reta um pouco mais para cima aqui do eixo X. E em cima disso, eu vou colocar a minha parábola agora com cavidade para baixo, tocando no eixo X. Vai ter um toque apenas. Então, ó, vai ficar assim, ó. Vai tocar lá e já voltar. Esse toque ali é exatamente a nossa raiz, ó. Apenas um toque. x1 é igual a x2, ó. Aí o que vai acontecer? Valor negativo e valor negativo. Eu preciso agora olhar para o valor de y, né? Tem o y sendo positivo? Há possibilidade? Não tem possibilidade. Então, eu não preciso colocar y positivo. Eu vejo que tu não tem y positivo. Mas você tem o y negativo. Y menor que zero. Y menor que zero. Quando que o y é menor que zero? Ó, menor que zero, menor que zero e menor que zero. Ou seja, em todas as situações. Então, ó, é a mesma coisa do anterior. Só que agora ele é negativo e não positivo. Então, y é menor que zero para x pertencente aos reais, menos quem? O valor da raiz, que é o x1 ou x2, que é a mesma coisa. Esse é a condição que eu tenho para quando y é menor que zero. Professor, mas e quando y é igual a zero? O que acontece? Eu tirei aqui a raiz. Ora, é a mesma coisa, para x igual a x1. Então, para x igual a x1. E assim, fizemos o estudo da função do sinal aí da função de segundo grau numa segunda situação, né? A gente tem que pensar assim, caramba, quando eu estou estudando o sinal de uma função de segundo grau, eu tenho que pensar que eu tenho que olhar para o delta e tenho que olhar para o valor do A, né? Que é o que vai falar com cavidade do teu estudo. Ora, então eu tenho delta. Tenho três possibilidades de delta. Eu tenho delta sendo maior que zero, positivo. Aí eu vou ter o delta igual a zero e ter o delta negativo. Eu tenho que pensar nessa situação. Quando eu penso dentro dessa situação, cada uma delas eu vou ter que atrelar com um valor de A, eu vou ter que relacionar com o valor de A. Então eu vou ter que pensar, caramba, eu tenho um delta positivo, legal. O A vai ser o quê? O A ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Para cada uma dessas duas situações, nós temos o estudo do sinal. Tá? Quando eu tenho delta igual a zero, é a mesma coisa. Eu vou olhar para o valor de A, aí o A ele pode ser positivo ou negativo, e vou fazer o estudo do sinal. E não vai ser diferente para quando o delta for menor que zero. Quando o delta for menor que zero, eu vou ter que olhar para o valor de A e vou ver que ele é positivo e negativo. E o que vai acontecer? Exatamente o que a gente vai fazer agora. Olhar a terceira e última situação do estudo do sinal na função do segundo grau. Tá bom? Então, vem comigo na tela de novo aí. Ó. Antes disso, alguma dúvida aí? O pessoal que tá aí ainda? Rodrigo? Tranquilo? Beleza. Vamos continuar aí. Ó. Continuando a nossa ideia,
Vamos fazer a última situação do estudo de sinal, tá? A última situação do estudo de sinal, eu tenho que pensar assim, ó. Situação 3, né? Situação 3. Eu vou ter o delta agora sendo menor que zero, com o meu A maior que zero. Quando o delta é menor que zero, o que acontece? Eu não tenho raízes reais. Então, ó, não há raízes reais. Não há raízes reais quando delta é menor que zero. Em cima disso, vamos fazer o estudo. Vamos continuar. Bom, vou passar então o meu eixo X, né? Lembrando que a gente tem a outra situação, são duas situações. Tenho o meu eixo X e vou colocar minha parábola. Só que essa parábola não tem toque no eixo X, porque tu não tem raízes, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó. Fica assim, com cavidade voltada para cima, não tem toque no eixo X. Tudo aqui positivo, né? Tudo é positivo. O que vai acontecer agora? Y maior que zero. Quando? Em qual situação aqui, ó? Quais são as situações? Simples. Para todo x pertencente ao reais, aqui, ó, conjunto dos números reais. Para x pertencente aos reais. Não tem o y igual a zero e não tem o y negativo, ó, porque não tem o toque no eixo x aqui, ó. Então não tem raiz. Se eu não tenho raiz, não tem como eu colocar o estudo para o eixo x aqui sendo y igual a zero, muito menos negativo. Então esse é o único estudo que a gente tem para essa terceira situação. Continuando, nós temos agora quando delta é menor que zero e o A também é menor que zero. Ó. Certo? Bora lá. Continuando. Ó. Aí eu tenho aqui o eixo X e agora a minha parábola ela está assim, ó, sem tocar no X. Eu vou ter negativo, negativo e negativo. E vou fazer o estudo. Ó. Para y, sendo que menor que zero, o que vai acontecer? X pertencente aos reais. É do mesmo jeito. Ó. Eu não tenho o y agora sendo zero, porque não tem toque no x, e muito menos o y sendo positivo. Então a gente tem aí o estudo do sinal para essa situação aqui, ó, tá? Para essa situação. Delta menor que zero, e o A maior que zero, e A menor que zero. Certo? E assim, a gente termina essa parte de estudo do sinal. Terminamos essa parte do sinal e aí vamos fazer dois exemplos aí para estudar o sinal dos dois dentro dessa situação que nós acabamos de fazer, com o delta menor que zero, delta igual a zero e delta maior que zero.